Nós já sabemos que existem várias inspirações de makes pro Halloween e inclusive tem grande chance de você acabar topando com alguém na festa que tá usando a mesma maquiagem que você. Isso não é necessariamente um problema, mas hoje eu preparei um tutorial que, além de ser extremamente fácil, eu pelo menos nunca vi ninguém usando. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E hoje o nosso tutorial é de serpente ou cobra, como vocês preferirem. Eu prefiro falar serpente porque, na verdade, inclusive é o meu personagem no teatro e é até por isso que eu aprendi a fazer essa maquiagem, só que eu vou dar uma incrementadinha nela pra deixar ela mais bacana, porque, né, com o tempo a gente vai aprendendo, vai adquirindo mais habilidades e ela é super fácil. E se você tá caindo aqui nesse vídeo agora, saiba que nós estamos tendo um especial de Halloween, então durante todo o mês de outubro só tá tendo maquiagem de Halloween. Tem maquiagens mais simples, barulho de carro, Matheus entrando. Entra, vai. Mais elaboradas, com sangue, sem sangue, coisas mais tradicionais, coisas não tão tradicionais, coisas mais fofinhas, coisas mais dark, enfim, tem de tudo. Então se inscreve, ativa o sininho, compartilha se você estiver gostando e, claro, tenta fazer, testa. Porque os meus tutoriais, eles costumam ser bem didáticos, modéstia à parte. Então, bora pra make. Certo, então, o material principal que a gente vai precisar pra essa maquiagem ficar legal é uma meia arrastão. Que é aquela meia, essa aqui, é desse modelo aqui, ó, coisadinho. Então, eu comprei essa meia aqui única e exclusivamente pra fazer essa maquiagem. Na verdade, eu poderia aproveitar ela pra outras coisas, mas como só tinha vermelha, não é bem assim uma cor que eu usaria. Se bem que eu usei pra ir assistir o filme do Homem-Aranha. Recomendações sobre essa meia. Quando vocês forem comprar, dá uma olhada no tamanho, porque a gente vai ter que colocar isso na cabeça da gente. Então, isso daqui, ó, que é a parte da perna, na teoria, tem que esticar o suficiente pra passar a sua cabeça. Se você não conseguir achar nenhuma desse tamanho, ou se a que você tiver não é desse tamanho e tal, você provavelmente vai ter que cortar, senão você não vai conseguir o efeito bacana da serpente. Tudo gira em torno disso daqui. Além disso, a gente vai precisar de uma paleta de sombras que tenha tons esverdeados. Eu já vou até mostrar pra vocês qual que eu vou usar, porque depois que eu colocar esse negócio na minha cabeça, eu não vou poder ficar falando quando eu começar a fazer a maquiagem, já eu explico por quê. Eu vou usar essa paleta aqui da Oceane, porque nela eu tenho tonalidades de verde. Essas duas aqui e essa aqui de baixo, ó. E também tenho dourado. E é basicamente isso que a gente vai usar. Verde, mais escuro, um pouco mais claro, dourado, tudo vai depender também da cor que você quer que a sua serpente seja. Também existem algumas cobras que são amarelas, então se você quiser usar amarelo, dá pra ser. Atentem-se ao fato de que nós vamos precisar de sombras bem pigmentadas, principalmente se você não for uma pessoa assim branquinha como eu, porque eu não vou pintar o meu rosto todo, a gente vai fazer os detalhes com isso aqui. Também dá pra fazer com tinta, tinta corporal, tinta de maquiagem. Eu, inclusive, cogitei a hipótese de fazer. Pra mim seria muito mais fácil, muito mais rápido. Porém, muito provavelmente você não vai ter em casa. E aí, mesmo que eu falando que dê certo com a sombra, pode ser que você fique desencorajado ou desencorajado. Então, nós vamos fazer aqui junto do jeito que é pra ser. Vou colocar aqui na minha cabeça. Cuidado com o cabelo. Sugiro, inclusive, que você prenda. Nossa, coisa horrorosa que eu fui. Assim, meu Deus, coitada. Coitada da menina. Beleza limitada. Eu já ia esquecendo. Para de rir de mim. Eu já ia esquecendo que antes de colocar a meia na cabeça, a gente precisa passar a base, né? Preparar a pele, porque a gente vai colocar a meia na hora de dar o detalhe da pele da serpente mesmo. Então vamos lá. Eu vou usar um hidratante facial, eu vou usar esse aqui da Nivea, que na verdade eu uso ele só pra fazer maquiagem mesmo. Não gosto de usar ele para skincare porque ele deixa a pele um pouquinho oleosa, mas para maquiagem fica bom. Então, passe o seu hidratantezinho, porque assim, a gente tem que lembrar que por mais que seja uma maquiagem artística, digamos assim, a gente vai usar, a gente não, né, vocês. Eu vou usar para esse vídeo e depois eu vou lavar tudo. Mas assim, você vai usar para ir numa festa. Então é importante que a sua pele esteja com um bom acabamento, para não craquelar, para durar bem essa maquiagem. Sabe? Senão você vai fazer a maquiagem, vai estar linda. Vai passar uma hora de festa, se der uma suadinha, já era sua maquiagem. Vou caprichar a hidratação abaixo dos olhos, então eu vou repetir o hidratante ali, porque é uma região mais sensível, que tem uma tendência maior a craquelar.
Agora eu vou aplicar um primer para poros, porque, como eu falei, a pele tem que ficar bem preparada. Então, nessa região onde eu tenho mais poros, eu vou aplicar esse primer aqui da L'Oréal, que ele tem um ótimo custo-benefício. Então, se você é uma pessoa que costuma fazer maquiagem, vale a pena você investir no primerzinho para poros, caso você sinta necessidade. Esse aqui é muito bom. O primer para poros, a gente sempre aplica com batidinhas. Nossa, minha língua tá enrolada hoje, meu pai. Agora, nós vamos aplicar a base. Eu vou usar uma base da cor da minha pele mesmo, de alta cobertura e baratinha, super resistente. É a base mate da Frederica. Já tem um vídeo dela aqui no canal, então se você quiser saber, clica nesse card aqui. Era desse lado? Pô, cara, de novo, cara! Se você quiser saber mais sobre a base, clica no card que tá em algum desses lados, eu vou descobrir qual que é pro próximo vídeo. Tá, eu vou falar de novo. Eu não aguento mais! E eu vou usar uma esponjinha umedecida pra fazer a aplicação. Como ela é uma base de alta cobertura, eu não sinto necessidade de aplicar corretivo nas minhas olheiras. Se por acaso eu quiser aumentar a cobertura ali para cobrir mais, ou em alguma outra região, é só eu aplicar um pouquinho mais da base que ela constrói camadas e eu consigo chegar na cobertura que eu quero. Eu umedeci muito pouco a esponjinha e ela tá sugando totalmente a base. Pode aplicar assim, ó, em cima dos olhos, tá? Que assim a gente já deixa a pálpebra preparada. Essa maquiagem aqui, ela poderia ser bem mais elaborada. Inclusive, pretendo elaborar ela mais pra frente. Mas eu tô tentando deixar ela o mais simples possível pra vocês conseguirem reproduzir. Então a gente vai fazer uma make legal, mais fácil. Passa em cima dos lábios também. Agora, nós vamos selar algumas regiões com pó translúcido, algumas. Eu vou usar o pó da Bruna Tavares. Esse aqui é na cor Fair. Estou testando esse pó aqui com mais afinco. Quais são as regiões que nós vamos selar? Abaixo dos olhos e aqui, ó, nessa parte aqui. Eu vou pegar aqui. Você pode usar pincel mesmo, tá? Não tem necessidade de ser esponjinha assim. Vou selar aqui na lateralzinha do nariz também. Só na lateral, em cima não. Eu tô fazendo essa selagem porque a gente vai colocar a meia na cabeça. Então é muito importante que essas partes estejam bem sequinhas para não correr o risco de estragar a base, mas também se estragar não teria necessariamente tanto problema, porque ela estando molhada a gente consegue ajustar. Não é toda a base que vai dar para fazer isso. E as outras partes eu prefiro que esteja molhadinha porque vai ajudar na fixação do que a gente vai fazer em cima. E eu também não quero que na hora que eu estiver esfumando as coisas, o restinho de sombra que vier, sabe, acabe grudando na pele, porque isso pode acontecer. Essa partezinha aqui da lateral que eu tô selando, ó, é abaixo daquele ossinho que a gente tem, então é abaixo desse... É zigomático o nome desse osso? Eu não tenho certeza. O queixo nós não vamos selar. Então não sela a testa, não sela aqui nesse ossinho perto da bochecha aqui. Não sela queixo e não sela o topo do nariz e nem os olhos. E agora chegou a hora de colocar a meia. A partir do momento que eu colocar a meia, como eu falei, eu não vou mais falar com vocês. Por quê? Aí eu vou narrar o vídeo. Porque é importante que para o efeito ficar legal, essas partezinhas aqui fiquem bem certinhas no lugar. Se quando a gente começar a maquiar, você movimentar essa telinha, essa listrinha vai sair do lugar e quando você passar a sombra vai cobrir o espacinho que tinha que ficar sem sombra. Então assim, tomem cuidado com isso também, tá? De não ficar mexendo. Quando a gente colocar ela na cabeça, fixa ela bem, estica ela o tanto que você quiser, lembrando que quanto mais você estica, maior fica o quadradinho. E depois você faz a sua maquiagem, vai ser rápido, aí você tira e fala com as pessoas. Eu puxo ela aqui até o finalzinho. Ela serve na minha cabeça, mas é assim, apertado. Confere antes de começar a fazer a maquiagem. Libera seus olhos. Nós vamos usar um pincelzinho de esfumar, de sombra mesmo, bem fofinho, bem gordinho e macio. E eu vou fazer uma mistura dessas duas tonalidades verdes que eu tenho aqui na minha paleta. Apesar de elas parecerem iguais na paleta, elas ficam bem diferentes na pele. Uma é mais clara do que a outra, tem uma tonalidade mais puxada pro musgo. Então, para iniciar, nós vamos pegar uma referência ali do ponto alto da nossa orelha em direção à nossa boca e nós vamos aplicar já esfumando essa sombra. Então, a gente vai aplicar com movimentos circulares e de vai e vem, porque nós realmente precisamos esfregar esse pincel, porque a telinha, ela acaba até atrapalhando um pouco a pigmentação. Então, se não esfregar, você não vai conseguir entregar uma quantidade de sombra suficiente para pigmentar legal. Porém,
lembre-se de fazer com a mão leve. Pegue mais na pontinha do pincel, lá no final do pincel, porque se você esfregar com muita força, você pode acabar arrastando essa telinha e perdendo o efeito das escamas. Depois que eu faço e eu chego numa pigmentação que eu acho que tá legal, eu subo pra lateral ali da cabeça, bem na raiz do cabelo, em direção à testa, mas eu não fecho a testa lá em cima. Vou repetir a mesma coisa do outro lado e quando eu terminar eu venho pro queixo. Vou aplicar ali na pontinha do queixo, sem muita preocupação mesmo, e depois eu já venho pra testa. Na testa eu gosto de pegar a referência do início da sobrancelha e fazer até a raiz do cabelo puxando uma diagonal. Eu deixo esse espacinho do meio livre e depois eu pego ali do ponto alto da minha sobrancelha e do finalzinho da minha sobrancelha também para a raiz do cabelo, puxando uma diagonalzinha também. Eu sempre trabalho bem esse esfumado das transições, porque a gente precisa desse esfumado para não ficar marcado, para criar como se fosse uma sensação de pele mesmo, sabe? Como se as cores estivessem fluindo uma dentro da outra. Agora que eu fiz a parte da testa, que eu puxo esfumando essa linha diagonal que eu fiz, eu esfumo ela para a raiz do cabelo, para ficar como se fosse uma coisa só. Dali eu vou partir para a mandíbula. Então eu pego desde ali do lóbulo da orelha e vou descendo toda a mandíbula. Eu não emendo com aquela parte do contorno que a gente fez, então eu deixo um espaço ali mesmo para criar esse efeito. Agora eu vou pegar essa outra paleta aqui que eu tenho da Nina Secrets, que tem esse dourado maravilhoso, extremamente pigmentado. Vou trocar de pincel e vou aplicar esse dourado ali no meio da testa, nos meinhos da testa, onde a gente deixou o espaço. E eu vou esfumando um pouco desse dourado para cima do verde depois também. Apesar de que, eu não sei se vocês já conseguem ver, esse verde ele tem uma cintilância, mas é como eu falei, as cores precisam ficar bem fundidas. Então com a mão bem levezinha eu vou passando um pouco por cima, mas tomando cuidado para uma sombra não fazer a outra sumir. Eu passo também ali na região onde seria o iluminador de uma maquiagem normal, ou seja, um pouco acima daquele verde que a gente aplicou na bochecha ali no rosto, e em cima do nariz eu tinha esquecido, então eu volto com o pincel do verde em cima do nariz, eu faço todo esse corpinho do nariz e depois eu aplico um pouquinho de dourado nele também. Aí eu vou dando acabamento, vou melhorando os esfumados, vou deixando tudo o mais bonitinho possível. Isso vai ficar a seu critério, você vai parar de esfumar a hora que você achar que tá bom. E temos aí todo o trabalho da pele na teoria feito, agora a gente vai remover essa telinha. E para remover essa telinha, tome cuidado também, para você não arrastar muito ela na pele, porque pode ser que ao arrastar ela na pele, você acabe tirando ela, esfregando ela na pele e faça manchar todo esse efeito de sombra que a gente criou. Eu inclusive pedi ajuda pro Matheus, porque eu não queria que estragasse. Olha ali como tá ficando efeito legal. E temos aí o efeito da nossa pele de serpente. Lembrando que se você quiser, você pode pintar o rosto todo. Eu optei por deixar essas partes cor da pele mesmo, porque eu achei que ia ficar legal, mas depois eu fiquei pensando se não valia a pena ter pintado tudo. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Eu não vou fazer a minha sobrancelha, tá? Inclusive eu gostaria de ter cobrido ela, mas eu não tinha material para fazer isso. Eu vou só pintar a minha sobrancelha mesmo. Pintar não, pentear. Desculpa. E agora nós vamos seguir para os próximos passos. Certo, gente, estamos aqui com o efeito feito. Daria pra fazer no rosto todo, se vocês quiserem, dá pra pintar o rosto todo mesmo, vai ficar um efeitão bem legal. E dá pra trazer aqui pro pescoço também, mas aqui depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Eu fiz dessa maneira aqui porque eu acho que dá um efeito legal, mas eu sinceramente fiquei na dúvida se eu faria tudo ou não. Vamos fazer a parte dos olhos agora. A parte dos olhos poderia ser bem mais elaborada do que eu vou fazer. Poderia ter sombra, sabe? Você poderia fazer um olho aqui bem bonito. Porém, a ideia da minha serpente é parecer mais o animal possível e menos firula de maquiagem, entendeu? Então nós vamos fazer um delineadão aqui de serpente pra ficar um olho assim, ó, show de bola. E quando eu colocar a lente, menina, vai ficar top. Sobre a lente, inclusive, eu vou aparecer pra vocês no final com essa lente colocada, e ela é uma lente que eu comprei na Shopee e eu paguei tipo, sei lá, 20 e poucos reais, muito barato. Só que preciso dizer, é uma lente complicadinha de usar, porque como ela tem o cortezinho de olho de serpente, a gente não consegue enxergar tão bem com ela, então talvez para ir na festa ela não é tão interessante. Seja melhor um modelo que a íris do olho é redondinha, porque daí você vai conseguir enxergar melhor. Eu vou pegar o pincelzinho sujo dessa sombra que a gente fez aqui e eu vou aplicar aqui na pálpebra
só pra gente meio que selar essa pálpebra e criar o côncavozinho aqui. Então eu vou aplicar aqui, ó, onde a gente tem esse ossinho, só com a sujeirinha mesmo, porque eu não vou pintar assim a pálpebra, tipo fazer sombra mesmo. E aí eu vou selar toda essa base que a gente passou com esse pincelzinho aqui, que ele quase não tem nada de sombra, então quase não vai pigmentar, mas ao mesmo tempo não vai ficar um olhão super pálidozão, brancão. Ok, agora a gente vai fazer o delineado. Vamos começar pela parte de cima. Tem que ser um delineado bem grandão, inclusive eu vou até olhar aqui na outra vez que eu fiz, só pra ter certeza de que eu tô fazendo o negócio certo. Pegue seu delineador líquido de preferência, eu acho que vai ser mais fácil de fazer do que o em gel, mas se você tiver em gel, vai fundo. Esse delineado ele não precisa ser muito fino, na verdade você vai trabalhar a grossura de acordo com o seu formato de olho e o espaço que você tiver aí. O detalhe dele aqui, ele vai ser bem puxadão aqui pra cima e ele vai ter aquele puxadinho aqui no cantinho pra poder dar um efeito mais de olho de cobra. Que é isso aqui? Oxi, peraí. Primeiro eu faço o delineado normal, tipo só essa parte aqui de cima até aqui. Cantinho interno. Eu não faço muito grosso e nem muito fino, eu faço normalzinho. Depois eu puxo a bordinha de fora. Eu vou fazer aqui, ó, lá em direção à minha sobrancelha. Eu dou tipo uma carimbada. E aí eu venho preenchendo, porque eu tenho a pálpebra gordinha. Então, ó, eu carimbei aqui, ficou certinho, mas a hora que eu faço assim, tem um espaço ali no meio. Então eu vou preencher isso aqui. E ele tem que ser bem grandão, tá? Eu faço ele bem puxado lá pra aparecer. E agora eu vou fazer aqui o cantinho interno. O cantinho interno, a gente tem que puxar dessa linha que a gente tem aqui fechando reto. A gente não pode fazer em direção à lateral aqui do nariz, sabe? Ó, é pra baixo, é como se o olho estivesse continuando. Se fosse só isso, tava bom, mas tem que repetir igual no outro olho. Agora nós vamos fazer a parte de baixo. Nós vamos usar lápis preto na linha d'água e aqui abaixo dos cílios, pra fechar com essa parte aqui de cima. Olha, você pode parar só assim, fazendo na parte de dentro, ou você pode acrescentar aqui na parte de fora. Eu vou acrescentar porque eu acho que fica mais chamativo e também porque eu dei uma borradinha aqui, então meio que não tem volta. Vou pegar um pincelzinho desse aqui, ó, de precisão, bem achatadinho, pra delimitar aqui melhor e dar uma leve esfumadinha. Aí eu vou pegar o delineado líquido só pra fechar esse puxadinho aqui de baixo com a parte de baixo aqui. Emendar aqui, sabe? Pra não ficar ele sozinho, ele tem que ficar emendado. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver, eu puxei da pontinha reto pra minha linha d'água. Eu sempre vou dando uma avaliada pra ver se tá bom o suficiente pra mim, senão eu vou aumentando, vou engrossando, sabe? Pra deixar do jeito que eu quero. Como eu falei, pode ser mais fino, mais grosso, vai depender do que você prefere. Certo, agora vamos para os lábios. Os lábios, você pode passar um batom verde se você tiver. Você pode passar sombra verde se você quiser, com dourado. Ou então você pode fazer o que eu vou fazer, que eu acho que fica mais massa, que a gente vai criar uma boquinha de serpente aqui. Então, eu deixo branco de base mesmo, pra deixar meio que mais fundido com a minha pele. E daí eu venho com o delineador. A gente vai começar fazendo um tracinho preto no lábio superior, embaixo do arco do cupido, bem na emendinha onde um lábio gruda com o outro. Porque assim a gente vai conseguir um efeito de como se essa parte fosse um pouco aberta, sabe? E aí a gente vai puxando uma linha reta e bem fininha até o cantinho lá da lateral da boca. E eu sempre sugiro que vocês façam mais fino para depois ir engrossando conforme vocês sentirem necessidade. Porque daí não tem tanta chance de dar errado. Depois que a gente finaliza toda essa parte, a gente vai puxar do cantinho externo para fora do lábio, para criar um efeito de boca maior. Aí eu vou fazendo isso e eu vou dando uns sorrisinhos, vou vendo como é que vai ficando o efeito, e aí eu vou puxando um pouquinho mais, um pouquinho menos, vou engrossando para chegar num resultado que eu considero bom. Eu sempre faço uns testes de fala, de abertura de boca, para ver como é que tá ficando esse resultado. E aí eu tava na dúvida se eu ia fazer também na parte de baixo ou não. Geralmente eu não faço, mas eu achei que se eu fizesse na parte de baixo, esse efeito de boquinha aberta ali no meio do lábio ia ficar mais aparente, então eu continuei e fiz um pouquinho ali na parte de baixo só para criar uma emendazinha mesmo. Bom,
Fizemos a boca. No tradicional eu não faço essa parte de baixo, mas eu achei que ficou bacana porque deu um pouquinho mais de profundidade. Lembrando que vocês podem fazer outras coisas nos lábios, mas eu acho que assim dá um efeito de serpente maior. E já apliquei cílios postiços, como vocês devem ter percebido, porque esses cílios não é nada discreto e a ideia é realmente essa. Um cílio bem peludão pra ficar o mais próximo de um animal possível. Agora, eu vou terminar de fazer a transição pro Instagram, inclusive se você já não me segue, @maísatesta, vai lá. E aí depois eu vou colocar a lente e talvez aparecer aqui com o restante do corpo pra gente fazer um close e a finalização do vídeo. Mas não vai embora ainda não. Putz, achei que eu podia ir embora. E pronto, estamos com a make toda pronta. Resolvi fazer essa parte aqui no colo. Na verdade, poderia ter feito só com a telinha, já ficaria bom, mas a gente quis tentar esse efeito aqui. Hello there. Coloca a cabeça na frente da câmera. Não apareceu? Não? Não. Coloquei essa lente que, apesar de ser super legal e dar um super efeito, gente, é péssima de usar, tá? É péssima, péssima. Porque como ela tem esse cortezinho, tipo, de serpente mesmo, de olho de gato, não dá pra enxergar direito, mas assim, o efeito fica lindo. Eu particularmente gostei bastante. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa lente, se vocês usariam ou não. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!